Espero que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Começando essa letra, com essa letra maravilhosa, né, do Titãs, é preciso saber viver. A gente vai falar um pouco então sobre ética, o porquê e para quê, né? Ética, o conceito de ética, então, está ligada às ações humanas, né? Falamos em ética como a reflexão filosófica sobre o próprio comportamento humano. Para viver eticamente, é claro que nós precisamos conhecer a si mesmo e pensar também muito naquilo que a gente faz. A ética ela nos ajuda, né, a trilhar os caminhos, né, a fazer as escolhas. Falamos que nós somos movidos por valores e é lógico, né, o nosso comportamento moral também influencia, né, com relação às nossas escolhas. A própria ética, né, aquela questão da consciência que a gente tem sobre as ações é fundamental e elas passam por uma reflexão filosófica. Então, há duas perspectivas filosóficas sobre o conceito de ética. Um deles, né, é a do Aristóteles e a outra é do filósofo Kant. Hoje eu vim falar aqui rapidinho sobre o filósofo Aristóteles, que ele trabalha com a ideia da ética como uma ação para a felicidade. Quer dizer que para Aristóteles a finalidade da ação, né, do nosso comportamento, é realmente a felicidade. Todos nós procuramos a felicidade. E está aqui, né, o livro de onde foi tirada essas discussões, né, onde Aristóteles, então, constrói todo um conceito. Você já deve ter visto falar quem foi Aristóteles, né, um filósofo famoso, filósofo, né, seguidor de Platão. Com a morte de Platão, então, o Aristóteles criou sua própria escola, chamada Liceu. Ele gostava muito de caminhar e conversar enquanto ensinava. O próprio Aristóteles é famoso porque ele descobriu ali cerca de 500 espécies da vida marinha. Ele também gostava muito de biologia. Não sei se talvez isso até influenciou nas suas teorias. Mas Aristóteles então diz, né, que a ética, a felicidade é o fundamento das nossas ações. Ele foi um dos primeiros filósofos a sistematizar esse conhecimento, né, nesse caso do estudo da ética, né, propriamente dita. E ele estabeleceu dois tipos de conhecimento, que ele chama, né, de ciências, né, ou critérios racionais de classificação. Um deles ele coloca as ciências teóricas e as práticas. Teóricas é aquelas baseadas em teoria, né, e práticas relacionadas à prática. E aí o Aristóteles diz que a ética tem a ver com relação à própria prática, porque se a filosofia, né, ética, ela estuda as ações humanas, é porque de fato ela está se perguntando, né, qual o melhor caminho de agir, né, como a gente deve agir. Ele até cita aqui que a economia e a política também se referem a essa atividade prática. Bem, o Aristóteles diz que todos nós temos um temperamento, até ele cria uma teoria que é chamada teoria dos humores, bem interessante, até aquelas carinhas ali mostram bem, o caráter que ele chama sanguíneo, que algumas pessoas são corajosas e amorosas, outras racionais e decididas, agressivas e irritadiças, desanimadas e inquietas. Olha só, são tipos de caráteres e tudo isso tem a ver com relação à característica de cada pessoa. O Aristóteles diz que é necessário, então, que a gente também encontre o caráter e a disposição natural. Tipo, isso não é viver pré-determinado, né? Como se você tivesse já um comportamento definido. Ao contrário, a ética ela possibilita, né, através da nossa reflexão, para fazer com que de fato a gente descubra quais são os nossos instintos, o nosso caráter. Então ele até diz, né, que nós aprendemos a agir eticamente. Isso vem de uma aprendizagem. E a ética implica, então, uma ação racional. Se somos dotados de um apetite, e ele até chama de desejo, nós também podemos, né, buscar viver plenamente a ética. Até ele fala, né, que todos nós buscamos fugir do prazer, fugir da dor, buscamos o prazer. O prazer é uma das necessidades. A gente quer viver, aproveitar, fazer as coisas que gosta, e ninguém quer sofrer, né? Até ele fala aqui, que o apetite é uma paixão, passividade que se opõe à ação, porque muitas vezes pela paixão, às vezes a gente acaba agindo, né, por impulsividade. A tarefa da ética, então, seria educar nosso apetite, esse desejo, para que a gente possa, então, evitar o vício, para alcançar a virtude, que ele considera como um equilíbrio.
E também, né, lógico, a prudência, porque a partir de todas essas ações, né, educações, o ser humano, então, poderia ser plenamente feliz. Quanto mais refletimos sobre a finalidade das nossas ações, mantendo-nos na direção das ações virtuosas, quanto mais soubermos agir racionalmente, então, ficaremos longe dos vícios e é lógico que seríamos mais prudentes, melhores e felizes. A ética e a moral, e ele até chama atenção a ideia do hábito. Quer dizer, tudo passa também por um hábito. Né? Nós podemos criar essa ideia de desenvolver bons costumes. A moral, então, se ocupa apenas de ações humanas segundo hábitos, porque certos hábitos se tornam, né, comportamentos enraizados. A ética, então, não nega a importância do hábito. O hábito tem o fundamento também para todas as ações. Ele até diz que a gente não nasceu perfeito, nós não nascemos virtuosos ou viciados por natureza. Nós adquirimos atitudes éticas a partir da prática da vida. Então, a tarefa da ética seria consistir em, então, a gente criar bons hábitos. E é lógico, né? Hábitos bons em si, né? Agir por hábito é ruim, ó, também, muitas vezes, porque você pode agir sem pensar. Né? O transformar ou agir de forma reflexiva em hábito é uma importante tarefa da ética. Tornamos-nos virtuosos quando buscamos agir de acordo com a forma racional. Né? Por isso a ideia de que a ética ela tem um compromisso muito grande, né? É uma tarefa, pode-se dizer, né? Como foi dito antes. Por isso que, acima de tudo, se nós buscamos o sumo bem, que Aristóteles chama de felicidade, é porque, de fato, né, a tendência das nossas ações é fazer o bem, e o bem está na realização. A felicidade, então, como o supremo bem. Mas o que é felicidade? Muitos consideram a felicidade sobre várias circunstâncias, né? Você sabe o que é ser feliz? Ou, né, podemos definir momentos de felicidade. Mas ele até cita aqui ó, diferentes conceitos. Vulgar, o primeiro, tipo, pessoas que buscam o prazer por questões imediatas, como prazeres sensíveis imediatos, embriagar-se, vestir-se nos esportes, né, comer bem. O segundo tipo, pessoas que relacionam a felicidade à riqueza. Né? No caso, nem sempre né, a riqueza pode ser o fundamento da felicidade. Para a vida contemplativa, segundo ele, né, basta nós dedicarmos ao pensamento e reflexão, porque nós precisamos refletir sobre o próprio conceito de felicidade. A felicidade é o próprio exercício da contemplação, que é necessariamente né, uma atividade racional. Alguém que deseja riqueza, por exemplo, pensa que se tornar rico será feliz, mas nem sempre, né, porque a felicidade, o dinheiro, a finalidade da ação é a felicidade, não a riqueza. Tipo, a riqueza é um meio para que você possa ser feliz. Então, a felicidade em si como bem desejável, né, um bem absoluto, deveria ser constituir né, parte das nossas ações. Ele até cita como faculdade racional da alma, né, nós temos várias aptidões, pode-se dizer assim, faculdades, né? Ele fala da nutritiva, sensitiva, locomotora, mas uma importante função que a alma tem é a racional. Ele até diz que é responsável pelo pensamento, né, pelo intelecto. A alma tem uma parte racional e aí comporta também outras faculdades. O ser humano é um ser racional e sua função é viver uma vida ativa segundo a faculdade racional da alma. E o bem é proveniente dessa atividade, quer dizer, se a gente desenvolver atitudes racionais, você também vai conseguir definir o que é bem. Precisamos agir com prudência e autonomia. Para ele, prudência é a capacidade de refletir sempre né, as escolhas, em fazer escolhas. E a autonomia, nesse caso, seria né, a capacidade de a gente submeter suas escolhas às suas ações e regras por si mesmo, né, e não dadas por outras pessoas. A pessoa que faz o bem age virtuosamente e feliz, né, automaticamente, se ela estiver agindo de acordo com a razão. Né? Até ele fala ali que uma das tipos de virtudes muito importantes, além das práticas e morais relacionadas a hábitos e costumes, também tem essas intelectuais, né, que são típicas da alma racional. O agir ético é aquele que se faz, então, em torno de virtudes intelectuais. São as virtudes intelectuais que realizam aquilo que há de mais humano. São as maiores fontes de felicidade. Acho que, como filósofos e né, estudantes, reconhecemos que nós precisamos desenvolver atitudes intelectuais, né, racionais. Quanto mais racionais, mais humanos a gente vai ser. Né? As virtudes práticas são importantes também, não quer dizer que elas não são importantes, só as intelectuais. Mas as intelectuais estão voltadas também à contemplação. E elas dependem de um exercício.
Ó, como todo apetite nos impulsiona para a ação com fins de satisfação, o ser racional busca o prazer na contemplação, que também, né, pode ser o fundamento aqui das nossas ações. Enquanto a felicidade é a finalidade de nossas atividades, o prazer é o complemento dela, algo que se realiza num instante, não tende a nada e extingue-se em si mesmo. O Aristóteles questiona a ideia do prazer, né, desmedido, né, sem controle. Ó, quando Aristóteles afirma que todos desejam o prazer, se coloca contra alguns de seus contemporâneos, né, que viviam na sua época, que diziam que o prazer poderia ser um mal também. Ele não está questionando como mal, né, e também totalmente como bem, porque necessariamente ele precisa passar pela reflexão. Então, Aristóteles considera o prazer um bem, algo a ser almejado também. A finalidade da ética não pode ser só o prazer. Para diferentes atividades e diferentes prazeres, cabendo à ética traçar hierarquia sobre eles. Os prazeres do pensamento, provenientes da alma racional, são diferentes e superiores a todos os outros. É uma parte, né, que é típico de todos nós, seres humanos. Pensar e raciocinar, então, são formas de agir e intervir no mundo. É importante a gente reconhecer, né, hábitos e o agir racional, né? E até ele fala que para que todos nós tenhamos bons hábitos, nós precisamos partir de leis racionais, que podem fornecer, as leis, né, poderiam ser hábitos comuns, como o exemplo aqui do trânsito, né? Se a gente reconhecer que existem leis de trânsito, é porque pode ajudar todos a agirem de forma racional, ou mais racional possível. Então, Aristóteles também cita muito uma relação de uma afirmação, né, que é famosa, né? O Aristóteles considera o homem como um ser político, né? E quando ele fala de política, a base das nossas ações também elas dependem de política, ó. E a ética depende da política, porque para elaborar leis que geram costumes, né, passam necessariamente por essa reflexão ética. Então, a política também depende da ética, porque as nossas ações elas precisam ter como base, né, a sociedade, a reflexão sobre o comportamento, e é lógico, né, essa compreensão de como nós podemos viver melhores e mais felizes. Então, essa é a nossa conversa um pouco sobre o Aristóteles, né, para poder relatar, né, que as principais questões que este autor aborda e também as suas concepções filosóficas, né, sobre a ética. Pessoal, vou deixando um abraço por aqui, espero ter gostado aí da aula e de algumas reflexões importantes sobre este teórico de hoje. Certo? Um forte abraço.